Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Agora que a gente já ajustou o som, a professora já passou as informações sobre a aula que nós vamos assistir. Assunto de hoje é assim, ó, imperdível, é a automedicação. Mas o que é automedicação? A professora vai compartilhar a tela com vocês e vocês vão falar para mim se vocês estão vendo o mesmo que eu, ó. Tá aparecendo para vocês? Joia! Ainda não? Agora apareceu? Perfeito. Então, assim, ó, quem nunca cometeu um erro, nunca tentou fazer algo novo. Então, Albert Einstein, ele fala sobre isso, que toda vez que a gente tenta fazer algo novo, pode acontecer de acometer alguns erros? Pode. Mas a gente só vai saber se vai dar certo ou não tentando. Então, reflita sobre isso. Toda vez que você tentar fazer algo novo, se não der certo, tente quantas vezes for necessário. Porque quem não tenta nunca sai do lugar, ok? Vamos falar hoje de um assunto muito interessante, que é a automedicação. Mas o que é os perigos da automedicação? Ou seja, se automedicar, ficar tomando medicamento por conta própria, porque vê na TV ou algo assim, não é algo saudável. Oi, Maria, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Evelyn, boa tarde, tudo jóia? E você? Tudo bem? Vamos começar a falar sobre a automedicação, que é o que esses perigos de se automedicar e na farmácia, quando a gente entra, tem os medicamentos lá que parecem um self-service, assim, uns parecem que até pisca-pisca. Compra um, leve dois. Então, o perigo da automedicação, principalmente, acontecer um agravamento de doença por estar tomando um medicamento sem medicação médica. Outra, não saber da quantidade e acabar causando o quê? Intoxicação. Terceiro item, fazer com que as bactérias se tornem resistentes. Aquela história de tomar antibiótico. Começou a tomar antibiótico. Quanto tempo depois que você começa a tomar antibiótico que ele começa a fazer o efeito? Se você quiser anotar, é muito interessante a gente saber sobre isso. 72 horas. Então, se a pessoa está ruim, está lá com uma infecção, está com infecção de garganta, com uma infecção em qualquer região do corpo, começou a tomar um antibiótico, não vai melhorar no primeiro dia, não vai melhorar no segundo. Vai começar a ter melhoras a partir do terceiro dia, ou seja, 72 horas após começar a tomar o medicamento. E aí, a variação do efeito do medicamento acontece o seguinte: às vezes, eu vou lá tomar, vou dar um exemplo, que é um medicamento muito tomado, que é a dipirona. Dipirona é um analgésico. Você vai lá na farmácia, você não precisa de receita médica, e ninguém gosta de ficar sentindo dor, não é verdade? Então, vamos comprar uma dipirona. Ah, eu tenho alergia à dipirona, vamos tomar um paracetamol. Só que varia o efeito adverso em pessoas que têm alergia à dipirona. E a pergunta é a seguinte: como é que eu sei que eu tenho alergia a um medicamento? Eu não sei. Às vezes é tomando. Tomou o medicamento, você vai saber se você tem alergia ou uma reação alérgica daquele medicamento. Então, diante dessas informações que a professora está passando, o que é interessante saber? Que tem alguns tipos de medicamento que não precisa de receita médica e que, se tomado da forma errada, pode levar à morte. Isso é muito grave. As pessoas não levam isso em consideração. E da onde que a professora Evelyn trouxe essa informação? Essa informação foi de uma pesquisa que foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, o CFF. O que isso quer dizer? Que a automedicação é um hábito comum em nós brasileiros. 77% da população brasileira toma medicamento por conta própria. Às vezes, sem nem saber se esse medicamento realmente traz algum benefício ou não, acaba tomando o medicamento sem uma receita, sem uma orientação adequada. E hoje, a professora está aqui nessa aula trazendo um alerta para vocês que serão o braço direito, o braço esquerdo, o ouvido, enfim. Você fará várias funções ali ao cuidar do seu cliente.
E a automedicação não é só para o nosso cliente, não, é para nós também. Por quê? O que quer dizer? É a escolha do uso do medicamento correto. Ah, eu estou sentindo uma dor aqui. Tem gente que chega a ter dor de cabeça de estimação. Todo dia, naquela hora, tem aquela dor de cabeça. A pergunta é comum a gente sentir dor de cabeça? A resposta é não. Não é comum a gente ter dor de cabeça. Não é comum que o nosso cliente todo dia reclame que está com dor de cabeça. Se ela está com dor de cabeça constante, vamos lá, vamos por eliminação. Está dormindo direito? A falta de dormir dá dor de cabeça. O grau do óculos está correto, se essa pessoa usa óculos? Essa pessoa está bebendo água suficiente, porque quando você diminui a ingesta de água por dia, dá dor de cabeça. Essa pessoa passou pelo médico? Então, ficar tomando analgésico por conta própria, porque não precisa de prescrição médica, não é uma coisa boa. Porque há um risco ficar mascarando aquela dor de cabeça o tempo inteiro. Ah, agora em época de pandemia, todo mundo está passando por estresse, está passando por isso, está passando por aquilo, então é normal ter dor de cabeça. Todos os dias não é algo normal. Algo dentro do seu corpo, o seu corpo está dizendo para você, tem alguma coisa que não está certa. Ou você não está dormindo, ou você não está tendo paz no seu coração, ou ainda você pode estar com câncer na cabeça e não está sabendo. Aí você vai dizer, nossa, professora Evelyn, como você está sendo drástica. Eu não estou sendo drástica, eu estou dizendo que, às vezes, nós tomamos medicamento por conta própria e acabamos mascarando algumas doenças. Então, vamos lá, ó. Olha as informações que a professora está trazendo. Os medicamentos mais comuns que são tomados por conta própria por nós brasileiros são, primeira coisa, analgésico. Depois, anti-inflamatórios, relaxante muscular, antitérmico, descongestionante nasal, expectorante, antiácidos e, infelizmente, antibiótico. Aí você vai dizer assim, professora Evelyn, mas antibiótico não é uma classe de medicamento que tem que ter receita médica? Sim, mas infelizmente, algumas pessoas acabam conseguindo comprar e não toma tudo. Vamos supor, não é o caso da Maria, mas vamos supor que a Maria começou a tomar o antibiótico, no terceiro dia ela melhorou. Ai, professora Evelyn, por que eu tenho que ficar tomando lá 7 dias, se com 3 dias eu já estou bem? Estou bem, eu paro. Sabe por que, Maria, que tem que tomar os 7 dias? Para não dar resistência para a bactéria. Em outras palavras, tem algumas bactérias que elas morrem, elas são eliminadas no organismo. Tem outros tipos de bactéria que ela não morre, apenas o antibiótico inibe a proliferação dela, mas ela fica no nosso sistema de defesa. E aí, lá no futuro, vamos supor, um dia que realmente cair a resistência do seu organismo e você precisar tomar um antibiótico, você sabe o que vai acontecer? Você sabe, Vanilda? A professora vai desativar o seu microfone. Você saberia me dizer se você ficar tomando, ou o nosso cliente ficar tomando um antibiótico errado? O dia que ele precisar realmente do antibiótico, vai fazer efeito? Não, provavelmente não, né? Ele não vai fazer efeito. Mas por qual motivo que ele não vai fazer efeito? Porque ou ele não tomou como foi recomendado pelo médico. Isso. E né? aí não a faz. bactéria que não foi eliminada, ela só reduziu a proliferação dela, ela está lá no organismo. Ou seja, ela está quietinha, igual amiga falsa. Ela fica. E ela está mais forte, né? Esperando isso, ela cria mais força. Ela fica esperando para dar o bote na hora certa. E aí, vamos supor que o nosso cliente, ou nós mesmos, vamos parar lá numa UTI. Lá a resistência do organismo vai baixar mais ainda. E bactérias ruins, que são marsas, são bactérias que estão presentes principalmente naquele ambiente lá, que é um ambiente contaminado, né? Você acaba por não estar dormindo bem, não estar se alimentando bem, não tomou antibiótico, tendo algo chamado choque séptico. Ou seja, a bactéria vai tomar conta do sistema de defesa e vocês sabiam, pasme com o que eu vou falar, pode levar a pessoa à morte. Vai dizer, uau, professora, que sério isso, muito sério. Então, pensando muito carinho em vocês, eu trouxe esse tema que fala sobre os perigos da automedicação. Então, é muito perigoso a automedicação, um risco.
principalmente analgésico, anti-inflamatório, antitérmico, pode ocasionar um quadro mais grave para esse paciente. Como assim? Um exemplo, o AS. AS é marca. É como se fosse Vanilda SS. É uma marca, entendeu? Então, o AS é o ácido acetil salicílico. Ele é um medicamento que ele é um analgésico, mas os cardiologistas utilizam ele, sabe, para tratar o quê? Eu vou falar de uma forma bem simples para vocês. É quando a pessoa tem o sangue grosso. Ele interfere no distúrbio de coagulação da pessoa. Tanto que se um cliente tomar o AS e for fazer uma cirurgia, ele não pode fazer uma cirurgia de um dia para outro. Tem casos que o médico pede que o cliente fique 7 dias sem tomar o medicamento para ir fazer uma cirurgia para não dar problema. E é um medicamento simples, que não precisa nem de receita médica. E aí, tem ele na versão infantil. E as mães, tem mães que de uma forma errônea, a criança nem está com febre direito, fica dando AS. AS infantil, infantil. Não vai causar dano, causa sim. Acelera o batimento do coração, aumenta a pressão arterial, pode dar vermelhidão, vômito, dor abdominal e pode ser comum até intoxicação desses medicamentos. Então, sabe o que isso quer dizer? 5 informações importantes que a professora Evelyn está trazendo agora na aula para você. Primeiro, uso de analgésico. Ele pode, como eu já mencionei anteriormente, mascarar doenças sérias ou ainda fazer com que o médico retarde ali, descobrir o que você tem. Eu acho que eu não sei se eu já comentei a experiência na sala de aula para vocês, que uma colega minha de faculdade ficava reclamando para a mãe o tempo inteiro que estava com dor de cabeça. A mãe não deu muita atenção, ela ficou um ano tendo dor de cabeça. Até que a madrinha dela foi visitar ela e falou assim, você acha que é comum essa menina todo dia reclamar de dor de cabeça? Aí a mãe falou, porque ela não quer lavar louça, é por isso que ela está fazendo isso. A mãe não deu muita atenção, porque ela reclamava de tudo o tempo inteiro. E, infelizmente, quando a madrinha dela levou ela para passar por uma avaliação médica, sabe o que foi descoberto? Que ela estava com um câncer na cabeça. O nódulo estava crescendo e estava pressionando, por isso que ela sentia dores. Então, sentir dor de cabeça, tem que ver até onde é enxaqueca, até onde precisa-se realmente ter um acompanhamento médico, precisa ser diagnosticado e não ficar mascarando, tomando analgésico por conta própria. Então, pode ser meningite. A meningite causa inflamação nessa região. Pode ser, é um dos sintomas de pressão alta. Tem pessoas que são assintomáticas, não sentem nada, mas tem pessoas que dão a pressão alta. Tá com a pressão alta, vai doer a cabeça, tumores. E, principalmente, enxaqueca não cura e pode até piorar. Então, a professora quer que você saiba o seguinte, muito importante tomar a medicação com orientação. Professora, e se eu for lá na farmácia, eu posso procurar o farmacêutico e falar com ele? Ele pode me orientar? Pode, ele pode te ajudar, com certeza. Mas não ficar prolongando muito esse tratamento por conta própria. Assim que puder, marque um médico para ele poder fazer exames específicos. Combinado? Entendeu aí o que a gente tem que orientar o nosso cliente e fazer conosco também? Então, agora vamos para outra informação. Antitérmico. Tá com febre? Tomou um medicamento para baixar a febre? Febre é sinal de infecção. Algo em você está sendo invadido, ou por uma bactéria, ou por um vírus, ou por algo estranho. Então, se o seu organismo está sendo invadido por algo estranho, quer dizer que não dá para ficar tomando antitérmico por conta própria, ok? Boa tarde, Maria, tudo bem? Boa tarde, Margali, sejam bem-vindas. A professora viu que vocês entraram, a professora já colocou presença para vocês, tá bom? Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa, se não tiver, é só colocar aqui no bate-papo que a professora vai estar auxiliando você o que deve ser feito. Então, eu falei do antitérmico. O tempo inteiro tomar, principalmente agora, em época de uma pandemia aí, não dá para ficar tomando, deixando ficar com febre, tomando por conta própria, um dia após o outro. Tem que tomar, não baixou, tem que procurar o atendimento, com certeza. Anti-inflamatórios.
podem causar problemas gástricos. Você vai tomar, vai desinflamar a garganta, mas você vai começar a sobrecarregar teu estômago e até mesmo teu rim. Você fala sério, professora? Sim. Se a gente for avaliar, a maioria dos medicamentos, eles podem arrumar uma coisa e estragar outra. Então, o uso de vitaminas. A gente já falou lá na aula de nutrição que o corpo não fabrica vitaminas. Nós adquirimos as vitaminas através de frutas, legumes, verduras. Então, o uso de vitaminas, não ficar indo lá na farmácia, tá em promoção lá. Eu não vou fazer propaganda, não. A Centro, Cebion, ficar tomando vitaminas aleatórias. Uma boa laranja, um suco de laranja, um suco de limão, aquele que é extraído direto da fruta, ele vai trazer muito mais benefício à sua saúde do que ficar tomando o tempo inteiro polivitamínicos sem indicação de um profissional. Por quê? Se a pessoa tiver uma carência específica, por exemplo, tá com baixa resistência do organismo, tá pegando muita gripe, tem que aumentar a ingesta de vitamina C. Por exemplo, a acerola, a laranja, o limão, o abacaxi, são frutas que vão ajudar o nosso sistema de defesa. Não ficar tomando por conta própria. Antiácido. É aquela história, né? Nem comeu a feijoada direito, já tá lá, vou tomar ali um antiácido porque eu acho que vai me fazer mal. Então, vai tirar a dor do estômago, mas quem te garante que você está fazendo isso direto e o teu estômago não está começando a formar úlceras lá dentro? Eu não gosto de ser portadora de notícias ruins, mas eu gostaria que você soubesse que certo tipo de medicamento, ele mascara o outro, a doença propriamente dita, entendeu? E quando estoura, estoura de uma vez. Ficar tomando xarope. Um exemplo. Maria de Maurício, me ajuda aí. Vamos supor, tá com tosse. Aí fala, não vou no médico, eu vou lá na farmácia e vou comprar um xarope, certo? Que tipo de xarope que você deve comprar? Na sua opinião, vamos supor que você está cuidando de uma idosa, de um idoso, ele fala, a senhora está com muita tosse, eu vou comprar um xarope para a senhora. Lembrando que a professora já falou que tem medicamento que não precisa de receita médica. Ela está com tosse. Que tipo de xarope que você deve pedir lá na farmácia? Nenhum. Saberia me dizer? Nenhum, porque eu tenho que passar pelo médico, né? Mas e se ela não conseguir? É uma tosse simples. Vamos supor que não esteja em época de pandemia. É uma tosse chata. Que tipo de xarope que a gente deve comprar? Eu não tenho ideia, não. Eu primeiro vou no médico para procurar saber, para passar ela pelo médico para ver qual o problema que ela tem para indicar o xarope correto. Joia. Mas agora eu vou dar uma dica para você, então, para você saber identificar o seguinte. Olha só. Tosse não é chegar não é chegar lá na farmácia e comprar qualquer xarope. Primeiro, você pode conversar com o farmacêutico, porque tem determinados tipos de xarope que não precisa passar pelo médico, principalmente para uma tosse simples. O que você tem que saber identificar é uma tosse seca ou uma tosse com catarro, é uma tosse produtiva, é uma tosse que tem secreção. Porque se for uma tosse que tem secreção, é um tipo de xarope. Você vai pedir para ele um xarope para expectorar. Eu posso dar uma dica para vocês. Um expectorante natural que você pode tomar em casa que vai ajudar, porém, para o diabético tem que ser com muita cautela. É o mel. Um xarope de mel, ele é excelente para expectorar o catarro. Um xarope de mel, de abacaxi com mel, você vai lá, corta o abacaxi, apura ele, e quando ele estiver frio, você adoça ele com mel, além de melhorar o sistema de defesa, ele é altamente expectorante. Só que, porém, para o paciente diabético, ele deve ser tomado com moderação, não pode ser tomado, toda vez que dá uma tossinha lá, vou correr fazer um xarope. Não. É prestar atenção. A tosse está com catarro, é algo para expectorar. A tosse está seca, às vezes é uma alergia. A coberta, às vezes está usando a coberta, faz tempo que não lava a coberta. Pode ser um tecido de roupa.
pode ser uma resposta do organismo a algo que está respondendo em forma de tosse. Só que o tempo inteiro ficar tomando xarope para mascarar, para poder resolver o problema, pode mascarar problema de pneumonia. Tem que cuidar, principalmente se for o idoso, ele estiver respirando, e você ouvir aquele barulhinho assim, parecendo gatinho, sabe gatinho novo? Quando ele faz aquele barulhinho, chama-se sibilos. A pessoa está respirando com aquela dificuldade, tem que procurar um médico, por quê? Está indicando que os pulmões estão sendo prejudicados. Então, precisa ter um acompanhamento, não tomar o tempo inteiro xarope para tudo. Tosse alérgica é antialérgico. Tosse produtiva é xarope de expectoração. Compreenderam? Dexametasona é um medicamento que ele é usado muito para tosse alérgica. Só que ele deve ser usado com moderação, tem que ter ali um respaldo médico, tem que ter uma indicação médica. Na própria caixinha dele vem lá, venda sobre prescrição médica. Continuando ainda, falando do quê? Da dose. Até agora eu falei para vocês informações importantes, então. Então, se a professora já falou as 5 informações importantes, a primeira, o uso do analgésico pode mascarar a pneumonia, a meningite, a pressão alta e tumores. Já passei para vocês informações sobre os antitérmicos, anti-inflamatórios, vitamina, antiácido e xarope. Agora, a professora quer trazer uma segunda informação muito importante, que é a dose desse medicamento. Quer ver? Maria Amélia, vamos falar de analgésico? Como é que normalmente a gente aprende ali a dar analgésico? Como é que a gente toma? Porque analgésico, eu já falei no começo da aula, que é um tipo de medicamento que não precisa de receita médica, certo? Se não precisa, não é toda vez que eu sinto uma dor que eu vou lá procurar o médico. Às vezes eu não vou ter analgésico em casa. Mas sobre a dose, qual é a dose que você deve tomar? É a mesma dose que o idoso deve tomar? Ativa seu microfone e responde para mim. Você sabe a resposta? Você sabe a resposta ou não? Deixa eu desativar seu microfone, só um instantinho. Pode desativar. Você consegue desativar ele? Ela não está conseguindo. Maria de Maurício, sobre a dose do medicamento, qual que é a dose de analgésico que a gente deve tomar? Eu acho que tem que ser pela prescrição do médico, né? Porque a gente não Mas pode a analgésico é uma classe de medicamento que não precisa de prescrição. Você viu que as pessoas se automedicam em casa, às vezes de uma forma errada, por não saber. Aí a gente escuta assim, é uma gota por quilo. E se você tiver com 100 quilos, vai ser 100 gotas? Não. E tem algumas pessoas que pingam uma gota por quilo. Um aluno meu falou para mim outro dia, só para servir de experiência para vocês, ele disse que toma em sistema de ordenha. Ele faz assim, ó, 1, 2, 3. Agora, que tanto que caiu, ele já não sabe. Então, eu aprendi que tem sistema de ordenha, tem o sistema de colher. Ele enche uma colher, ele não sabe quantas gotas deu, ele toma uma colher cheia. A outra já falou, professora, então, assim, eu vivo escutando relatos e entendo o seguinte, o analgésico é uma classe de medicamento que é muito fácil intoxicar o fígado com ele. Olha só, a dose, ela é muito importante. E aumentar a dose não quer dizer que vai ser mais rápido. A dor está muito forte. Eu vou tomar lá, se eu tomo 40 gotas, eu vou tomar 80 para ver se passa. Aumentar a dose só intoxica o fígado, tá? Analgésico é a escala de dor. De acordo com o tipo de dor que você está sentindo, não vai adiantar você tomar dipirona para cólica renal. Vai ter que tomar um tramal, vai ter que ser um medicamento mais forte. Aí sim, tem analgésico que tem que ter a prescrição médica e tem analgésico que não precisa ter a prescrição médica. Entendeu? O tramal é um exemplo. Precisa de receita para comprar tramal, mas você não precisa de receita para comprar dipirona. Então, aumentar a dose não quer dizer que vai agir mais rápido. Tem que prestar atenção sobre a automedicação em relação à interação. Quais são os tipos de interação mais comuns? Antibiótico com leite, cigarro, álcool, medicamento com alimento. Tem certo tipo de alimento que corta o efeito do medicamento. Misturar vários medicamentos, não tomar no mesmo horário, pode tirar o efeito do outro. E olha só que informação interessante que a professora vai trazer para vocês. O antibiótico.
Antibiótico tomado errado dá resistência aos micro-organismos. Ou seja, quem faz o uso exagerado de antibiótico pode aumentar a resistência do organismo. E o dia que ele precisar realmente, a bactéria que fica nele se torna mais resistente. Aí tem que usar cada vez um antibiótico mais forte. Cada vez mais forte. Chega uma hora que não tem antibiótico para matar ela. E a pessoa vai a óbito. Então, por esse motivo, hoje eu estou trazendo um alerta para vocês que é muito importante. Antes de ficar usando antibiótico por conta própria, ele acarreta complicações, tem que ter um acompanhamento do profissional. O uso incorreto pode gerar bactérias resistentes. Olha só, o uso de descongestionante nasal, aquela história de tudo quanto é coisa ficar colocando sorine no nariz por conta própria, causa, primeiro, vicia. E eu gostaria que vocês anotassem com muito carinho, realize uma pesquisa depois, quais os malefícios que o descongestionante nasal pode trazer. Eu trouxe 3 informações. Eu quero ver quantas mais vocês vão encontrar. Agora, entre essa aula e a próxima, nós vamos ter um intervalozinho aí de alguns minutos. Realize essa pesquisa. Quais os malefícios que traz o uso do descongestionante nasal? Primeira coisa, aumenta a pressão, faz a pessoa poder desenvolver problema de hipertensão arterial. Depois, glaucoma, problema nos olhos. E ainda uma terceira informação importante, derrame, ou seja, o AVC. Aí você vai dizer, professora, você está falando sério? Muito sério. Então, anote aí, que você, nesse intervalo entre essa aula e a próxima, que nós vamos começar daqui a pouco, pesquisem aí, quais são os malefícios que o descongestionante nasal pode trazer. Agora, hoje o meu intuito está aqui é para que você possa proteger não só o seu cliente, nossos clientes, mas a nossa família também. Porque os riscos da automedicação, agora com a história da internet, você coloca ali, todo mundo fala, agora eu sei, é só pôr no Google que tá tudo certo. E aí, na verdade, tem casos que tem que ir no hospital, tem que consultar um profissional especialista para aquela área. Tem pessoas que têm que pegar o hábito, essas pessoas é eu e você, pegar o hábito de ler a bula do medicamento. Eu já indiquei para vocês entrar lá no Bular no Anvisa. Tem dúvida do medicamento? Entra lá e leia. Tem medicamento que não precisa de receita, mas ele traz muito malefício para a sua vida. E todas as informações de um medicamento estão constando lá na bula. Então, a indicação, contraindicação, a reação do medicamento, as interações, está tudo lá na bula. A Anvisa é o órgão que ele que libera a venda dos medicamentos. Então, se você não lê a bula, ou se você jogou fora, ou se perdeu, você pode utilizar o site da Anvisa, ok? Vamos ainda. Uma segunda informação. Tem diferença entre remédio e medicamento? Tem sim. Um remédio, às vezes, vamos supor que eu tô triste. Aí a Margali vai me visitar e chega e me dá um abraço. Fala, professora Evelyn, eu vim aqui matar saudade de você. Isso é um remédio. Sabe por quê? Faz um bem para a alma. Tem casos de pessoas que, quando alguém da família está junto, a pessoa até melhora no tratamento. Em outros casos, até piora, né? Então, o remédio, ele é um conforto. Ele pode ser uma terapia alternativa. Já um medicamento, não. Quando se fala em medicamento, quer dizer que tem algo químico ali. Foi algo que foi tecnicamente elaborado por um farmacêutico com a finalidade de prevenir, curar. Um exemplo, prevenção, a vacina é um medicamento que foi criado para prevenir, para profilaxia. Existe ali para curar, para alívio, para diagnosticar doenças. Por exemplo, tem exame que você vai fazer, você tem que tomar ali o contraste. Contraste é um tipo de medicamento, tem algo químico nele, tanto que sai até na urina. Agora, para finalizar aí essa etapa nossa, já que a gente falou em medicamento, como que eu sei identificar os medicamentos? Pelas tarjas. Medicamento que não tem tarja nenhum, não precisa de prescrição médica. Medicamento que tem tarja vermelha, precisa de receita médica para comprar. Medicamento que tem tarja vermelha e amarela junto, quer dizer que é um medicamento genérico. Na caixa vem 2 tarjas. Medicamento de tarja preta, quer dizer que precisa de 2 tipos de receita diferentes. Uma receita que o médico faz e uma receita
colorida, seja ela amarela, azul ou em 2 vias, que são medicamentos que a vigilância sanitária controla a venda deles lá na farmácia. Então, a professora está mostrando para vocês, guardem com bastante carinho. A forma de você identificar como cada medicamento funciona ali, como que é de acordo com as tarjas dele. Esses daqui não é porque não tem tarja que não quer dizer que não precisa de orientação, ok? Entenderam essa informação? Então, para finalizar esse primeiro momento nosso, eu vou deixar uma dica muito bacana que ela fala assim, ó, os riscos altos podem custar caro. Os problemas podem ocorrer a curto e tem caso que é a longo prazo. Por quê? Cada organismo tem sua particularidade. Entre os perigos que eu já falei até agora, né? No resumo do que a gente falou, combinação inadequada de substâncias pode levar à anulação. Ou seja, misturar certo tipo de medicamento, um corta o efeito do outro. Ou ainda, pode potencializar. A pessoa toma 2 tipos de medicamento que potencializam o outro, ela deita para dormir e não acorda. Ela morre dormindo. É muito duro falar isso. Reações alérgicas, intoxicação, morte, dependência é o de menos. Dependência e morte. Então, a automedicação é um assunto que é de suma importância para vocês, para mim, para vocês que vão estar cuidando de outras pessoas, para a gente cuidar da nossa família corretamente. Por quê? A combinação inadequada pode anular ou pode ainda trazer muito malefício à saúde da pessoa, ok? Nesse momento, meninas, nós estamos encerrando essa nossa primeira aula, porque até agora a gente falou o que é da automedicação, os riscos que ela causa, cada medicamento tem uma particularidade. Daqui 10 minutinhos nós vamos retornar novamente, só que aí nós vamos falar de medicamentos fitoterápicos. Essa história do cliente ficar tomando vários tipos de chás junto, misturando com os medicamentos que o médico prescreveu. Vai estar assim imperdível e eu vou estar aguardando por vocês para que a gente possa dar continuidade. Se você tiver alguma dúvida, deixa anotado aí. Daqui a pouco, a hora que eu retornar, nos 5 primeiros